Que a paz esteja convosco. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua santa palavra. Hoje é domingo, dia do Senhor. E desde amanhã nós já estivemos aqui na casa de Deus. Às 7h30 da manhã iniciamos a nossa campanha de oração. Culto às 8 horas, às 16h30. Então nós temos vindo à igreja e a gente sente muita falta dos nossos irmãos, da comunhão, do aperto de mão e de um abraço. Mas logo estaremos juntos, não apenas pela internet, estaremos juntos, com a graça e com a bênção do nosso Deus. A igreja está aberta. De repente você está dizendo, puxa, mas que saudades da minha igreja, que saudades de estar na casa de Deus. Se ao longo desta semana você sair por algum motivo, dê uma passadinha aqui, de maneira individual, venha dobrar os teus joelhos, venha ter alguns minutos na presença de Deus. Mais do que nunca, é um tempo de oração, é um tempo de buscarmos a face do Senhor. Interessante porque hoje é aniversário da nossa Curitiba. E eu sou um cidadão curitibano. Nasci aqui, nasci na rua Delegado Leopoldo Belzac, aqui no Capão da Embuia, há 56 anos atrás. E amo a nossa Curitiba. Pela minha vida profissional, viajei, estive em outros estados, andei por outros lugares, morei com a minha família fora de Curitiba. Mas eu confesso que cada vez que eu chegava aqui, o meu coração se alegrava de uma maneira extraordinária, por estar aqui em Curitiba, uma cidade linda, conhecida como Cidade Sorriso. E é interessante porque hoje, no dia do aniversário da cidade, as ruas estão desertas. É como se você fizesse o teu aniversário e ninguém pudesse ir à tua festa. Mas irmãos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E eu creio que muito em breve a gente vai ver alegria voltando à nossa cidade. Os nossos parques tão lindos sendo visitados, as famílias se reunindo, o trabalhador saindo de casa para ganhar o seu pão de cada dia, a gente poder passear, encontrar os irmãos, encontrar os amigos. Vamos orar a Deus e crer. E aprender com tudo isso a valorizar. Coisas simples que muitas vezes a gente não deu o devido valor. Por isso esse é um tempo de revermos os nossos conceitos, os nossos hábitos e sermos mais gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem concedido. Hoje nós estamos fazendo este culto de uma maneira um pouco diferente, porque desde quinta-feira a internet tem tido uma instabilidade, devido ao grande número de acessos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes ela sai do ar, e nós não queremos que nada interrompa a tua comunhão com Deus nesse instante. Queremos iniciar este culto, adorar ao Senhor, ministrar a palavra. Então estamos gravando aqui na igreja um pouquinho mais cedo. E 19 horas, o culto é publicado, você pode participar. Estamos fazendo de tudo para chegar até você da melhor maneira e permitir que você tenha esses momentos tão gloriosos de comunhão com o Senhor. Reúna a tua família nesse momento. Chame a tua esposa para sentar com você. Chame os teus filhos. Tenha um momento de comunhão aí na sua casa, aí junto da sua família. Amanhã nós continuamos a nossa campanha de oração, 8 horas, já estaremos aqui na igreja. Você pode sintonizar conosco, para assim orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pelas nações, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. A oração é uma arma poderosa, que nós podemos usar no meio das crises, das dificuldades, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita lá nos céus. Também eu tenho um aviso muito importante para dar a você.
Nós sempre participamos da ceia do Senhor no primeiro domingo de cada mês. E dialogando, conversando, nós entendemos que neste mês de abril, nós vamos transferir a nossa ceia para o segundo domingo de abril. Se até lá as autoridades já liberarem, nós já pudermos estar juntos, assim faremos. Participaremos da ceia do Senhor aqui na igreja. Se isto ainda não for possível, nós queremos fazer uma grande mobilização para que você, ao longo desses dias, compre uma garrafinha de suco de uva, um pão, e nós vamos fazer uma grande ceia em família, celebrando a Páscoa. Um dos momentos mais lindos da cristandade, que comemora a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora adorar ao Senhor. Pastor Leandro vai cantar uma canção. Cante com ele, celebre com ele. Vamos louvar ao nosso Deus. E depois vamos ouvir uma mensagem poderosa que vai alimentar a nossa alma. Fique conosco, Deus te abençoe. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei
somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Independente das circunstâncias, vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer ao seu santo nome e estar perto dele a cada momento. Amém? Palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O escritor se dirige àquela pessoa que vai lançar uma semente na terra. Ele diz a essa pessoa que não deve olhar para as circunstâncias, olhar para o vento, olhar para as nuvens, mas que confiando no Senhor, ele deve lançar a sua semente na terra. Porque não sabemos as obras de Deus, a forma como Ele age, mas Ele é um Deus de milagres, é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos, irmãs, que mesmo nesses tempos, têm exercitado a sua fidelidade para com Deus e com a casa do Senhor. E têm depositado os seus dízimos, as suas ofertas, o que tem sido de grande valia para a casa de Deus neste momento. E eu sei que muitos ainda vão fazê-lo. E eu quero abençoar a sua vida financeira. De repente você está olhando as circunstâncias, preocupado com a sua empresa, com o seu emprego, com os compromissos que estão chegando. Mas creia que o nosso Deus é o Deus provedor. É um Deus que cuida da minha vida, da tua vida. É um Deus que se importa com cada um de nós. Então não deixe de exercitar a tua fidelidade. Você que é membro desta igreja, dizimista, ofertante, você que nos assiste de outros lugares, mas tem estado junto de nós, sendo alimentado pela palavra, acompanhando os nossos cultos, sinta-se à vontade para abençoar a obra de Deus, através da sua oferta, através da sua contribuição. Aí está a conta que é da igreja para você fazer a sua transferência. E o meu pedido a Deus é que esta semente venha germinar, venha frutificar e venha produzir abundantemente na sua vida. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, a tua palavra é verdadeira e é fiel. Não podemos olhar para as nuvens, para o vento e amedrontados, deixarmos de lançar a nossa semente na terra, porque assim não teremos uma colheita. Mas, Pai, somos aqui animados, exortados pela tua palavra, a exercitar a nossa fé e a nossa fidelidade. Eu quero abençoar agora todos aqueles que estão na sua casa, que estão reunidos com a sua família, meu Deus, e que são pais de família, mães de família, pessoas trabalhadoras, empresários, pessoas de responsabilidade. E pedir ao Senhor que não venha faltar a provisão, que não venha faltar o alimento, o pão de cada dia,
mas que o Senhor venha dar estratégias, que o Senhor venha dar sabedoria e que o Senhor venha abrir portas nestes tempos de crise, para que o teu povo seja estabelecido e o Senhor venha assim nos abençoar e suprir as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. O pregador desta noite é o nosso patriarca, pastor Agostinho Basso. A nossa equipe aqui da igreja foi até a sua casa. Ele vai fazer esse ano 81 anos de idade, mas um homem de muita fé. Foi nosso pastor titular aqui por mais de 50 anos. Desta igreja, a quarta igreja. Muitas igrejas foram fundadas no Paraná, no Brasil e até em outros lugares do mundo. Muitos pastores aqui foram formados. Quantos milagres Jesus realizou, tem realizado aqui. Então, nós temos alguém de uma comunhão com Deus, um homem de oração, um homem de fé, que vai agora transmitir uma mensagem poderosa, digna de credibilidade, palavra de Deus aos nossos corações. Que você seja abençoado agora através da palavra do Senhor. E depois vamos fazer o encerramento, vamos abençoar a tua casa e vamos orar pela nossa cidade. Ouça a palavra de Deus, que Deus te abençoe. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão me assistindo pela internet e quero levar até o seu lar, até o seu coração, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Nós estamos atravessando dias difíceis, turbulentos, quantas coisas acontecendo em volta da terra, mas nós, como filhos de Deus, não devemos se abalar, não temer coisa nenhuma, mas confiar que Deus está conosco, que a presença de Deus está com cada um de nós. Queria dizer uma palavra, que você não deve temer, não deve se abalar, não deve abalar a tua fé, mas, meu amigo, meu irmão, permaneça firme, que nada venha abalar a tua fé, que nada venha trazer tristeza ao teu coração, nem medo, mas vamos confiar na palavra de Deus, como diz o Salmo: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, nesta noite, eu quero levar ao teu coração, ao teu lar, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Gostaria de ler, juntamente com os irmãos, um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Diz o seguinte: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. É um texto maravilhoso da palavra de Deus. Nós encontramos no Novo Testamento quantos milagres,
Quantas maravilhas que o Senhor Jesus realizou. Esse texto aqui, ele vem logo depois de um grande milagre que o Senhor Jesus tinha realizado na primeira multiplicação dos pães. Jesus estava ali, acompanhado por uma grande multidão num lugar à parte. Havia mais ou menos, como diz a Bíblia, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mais ou menos de 14 a 15 mil pessoas. E quando chega a tarde, os discípulos chegaram: Senhor, despede a multidão, porque o lugar é deserto, e aonde vamos arrumar alimento para alimentar esta grande multidão? E o Senhor Jesus disse: dai-lhes vós de comer. E logo tinha alguém ali com 5 pães, 2 peixinhos, e trouxeram para o Senhor Jesus. Jesus pega os pães, pega os peixes, e ele dá graças, faz uma oração, agradecendo a Deus. E ele chama os discípulos e reparte o pão, reparte os peixes, e aquela grande multidão todos comeram, saciaram a fome, e diz a palavra de Deus que ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixe, e toda a multidão foi alimentada. Então foi um grande milagre que o Senhor Jesus realizou. E o capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 14 e 15, diz o seguinte: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, quando Jesus realizou este milagre, alguém disse que Jesus era um grande profeta, era um grande homem de Deus, era o profeta que veio ao mundo. E queriam, aquela multidão, aclamar Jesus como rei, fazer de Jesus o rei. Mas esta não era a vontade de Deus. Então o que aconteceu? No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 21, então diz o seguinte: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E o 32 diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então, o Senhor Jesus, olhando para aquela multidão, admirados do milagre que ele havia realizado, foi uma coisa extraordinária. Imagine você alimentar mais ou menos 14, 15 mil, mais ou menos, com 5 pães e 2 peixes. Foi realmente uma coisa extraordinária, um milagre extraordinário. A multidão ficou tão maravilhada que queriam constituir Jesus como rei. Então Jesus, para impedir os discípulos que eles não viessem também, juntamente com a multidão, aclamar Jesus como rei, então Jesus ordenou que imediatamente eles entrassem no barco e fizessem aquela travessia daquele braço de mar da Galileia e fossem para Genezaré. Então estes homens, obedecendo a Jesus, deixaram a multidão, deixaram o Senhor Jesus, entraram naquele barco para fazer aquela travessia para Genezaré. Enquanto eles entraram no barco, a multidão dispersou-se, Jesus foi ao monte para orar. Era um costume do Senhor Jesus, nós encontramos no Novo Testamento, quando ele tinha um grande milagre para realizar, um grande trabalho para realizar, ele se apartava da multidão, dos seus discípulos, subia ao monte para orar. Nós encontramos isso no Evangelho de Lucas. Antes de escolher os 12 apóstolos, nomear aqueles homens como apóstolos, ele passou a noite orando e buscando a presença de Deus. Agora, depois deste grande milagre da multiplicação dos pães, o Senhor Jesus, ele sobe ao monte para orar. Nós não sabemos exatamente o tempo que ele passou ali orando, clamando a Deus. Certamente foi muitas horas de oração, muito tempo de oração. Enquanto isso, os discípulos pegaram aquele barco, e começaram aquele trabalho, fazer a travessia do mar da Galileia para chegar a Genezaré. E eles naquele barco, de repente,
levantou-se uma grande tempestade no mar. Uma tempestade terrível. E diz a palavra de Deus que, quando Jesus foi ao encontro deles, era na 4ª vigília da noite. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 e das 3 às 6. Então foi entre as 3 e as 6 da manhã, quando Jesus desce do monte e andando sobre as águas do mar, caminhando sobre as ondas, sobre o mar, ele vai ao encontro dos seus discípulos. É interessante que já havia acontecido um grande milagre, quando Jesus foi até na cidade de Gadara para libertar o gadareno. Jesus estava acompanhado por uma grande multidão. De repente, ele deixa a multidão, convida os discípulos para pegar o barco, preparar aquele barco. Jesus embarca juntamente com eles para fazer aquela travessia daquele mar, aquele braço de mar, para chegar até a cidade de Gadara. Mas desta feita, Jesus estava no barco com eles, ele adormeceu na popa do barco, e de repente aqueles homens ali fazendo aquela travessia, levanta uma tremenda tempestade. As ondas se agigantaram, o vento era muito forte, a tempestade era muito grande, mas Jesus estava no barco, ele dormindo, e quando aquele barco começou a encher de água, e eles se desesperaram, clamaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus acorda, levanta, manda o vento se acalmar, repreenda aquela tempestade, e de repente as ondas se acalmaram, o vento se acalmou, e aqueles homens olharam para Jesus, admirados, maravilhados, e diziam: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então foi um milagre extraordinário. Mas desta feita, Jesus vinha andando sobre as águas. Eles estavam sozinhos no barco. Não havia mais ninguém com eles. Somente estavam ali os 12 apóstolos e mais ninguém. E Jesus andando sobre as águas. E eles enfrentando aquela tempestade. As ondas se agigantaram, o vento era muito forte, relâmpagos, uma madrugada terrível. De repente, eles olharam, alguém vem andando sobre as águas. E eles olharam e pensaram que era um fantasma, e gritaram com medo, apavorados, desesperados, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Mas graças a Deus, que de repente o Senhor Jesus acalma aqueles corações, dizendo: não temais, sou eu. Eu imagino a tranquilidade daqueles homens, o alívio, né? Momento feliz, maravilhoso, quando eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Não era um fantasma, não era alguém, alguma coisa sobrenatural, não era fantasma coisa nenhuma, mas era Jesus que disse: não temais, sou eu. Foi uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, uma palavra maravilhosa. Talvez, meus amados irmãos, você que está ouvindo esta palavra, bebendo esta palavra, talvez quantos hoje estão apavorados, com medo desta praga que se levantou aqui no Brasil, este vírus, que tem amedrontado milhares de pessoas, como na China, na Itália, em outros lugares. Quantos já morreram? Quantos já foram para a eternidade por causa deste vírus? E aqui no Brasil, talvez quantas famílias brasileiras apavoradas, desesperadas, sem saber o que fazer. Mas graças a Deus, né? Nós cremos em um Deus todo-poderoso, cremos na palavra de Deus, e como diz a Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não devemos temer, não devemos se apavorar, não devemos se desesperar, mas devemos confiar em Deus. Devemos colocar a nossa fé em ação, olhar para a palavra de Deus, olhar para as Escrituras Sagradas. Graças a Deus, nós encontramos na palavra de Deus, né, promessas extraordinárias.
promessas maravilhosas, como diz, né? Paulo disse, né? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu imagino, né? Quando o grande homem de Deus, o apóstolo São Paulo, estava em Roma, na cadeia, na prisão, ali algemado, sabendo ele que os dias se aproximavam dele ser executado, dele passar desta vida para outra, provar a morte, ele estava ali. E ele disse palavras extraordinárias. Lá em Timóteo ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Era a esperança daquele homem de Deus. Era aquela fé extraordinária. Nem a morte ele amedrontava, nem a morte causava no seu coração desespero, porque ele confiava, sabia que Jesus era com ele. Sabia que a presença de Deus estava com ele. Nada apavorava aquele grande homem de Deus. E agora, estes homens no barco, Jesus andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma, gritaram com medo: é um fantasma, é um fantasma. Mas de repente houve aquela voz meiga e suave, maravilhosa, que disse: não temais, sou eu. Coisa maravilhosa, né? Então, são dias que nós devemos, né, procurar ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, não temer. O mar pode se agigantar, a tempestade pode se levantar, problemas podem se levantar, mas Deus está conosco. A presença de Deus está conosco. Não devemos ter medo, não devemos se apavorar. Ora, a nossa vida aqui nesta terra se compara que nem aquela tempestade. O barco vai deslizando sobre as águas, mas de repente levanta-se tempestade, é a dengue, é a gripe suína, é tantas pragas que se levantam, e agora estamos enfrentando este vírus. Mas quem é ele? Deus está acima dele, não devemos temer, devemos confiar que Deus está conosco. Este vírus, para mim, para você, para o verdadeiro cristão, não vai apavorar, não vai destruir a nossa vida, não vai causar medo em ninguém, porque nós confiamos no poder de Deus. E é maravilhoso quando o apóstolo São Pedro estava ali, juntamente com seus amigos, com seus colegas. Quando ele ouve aquela palavra: não temais, sou eu, ele diz para o Senhor: se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus autorizou e disse: vem, Pedro. E ele sai do barco e começou a andar sobre as águas. Andando sobre as águas, olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas a Bíblia diz, né? De repente, ele sentiu aquele vento forte, aquele vento contrário, que assoprava contra ele. E ele agora, olhando para Jesus, mas sentindo aquele vento forte no seu peito, ele ficou como que entre dois caminhos: vou prosseguir ou vou olhar para o vento? E infelizmente, ele deixou aquele vento dominar a sua fé. Ele temeu, ele ficou apavorado, e quando ele temeu, ele começou a afundar, e quando ele estava afundando, ele disse: Senhor, salva-me. Graças a Deus, né? Jesus imediatamente estendeu a sua mão, segurou a mão de Pedro, levanta ele e coloca ele no barco novamente, e ele agora se assenta no barco, ali juntamente com seus amigos. Jesus sobe ao barco, e quando Jesus entra no barco, a tempestade acalmou, as ondas se acalmaram, o vento se acalmou, acabou a tempestade. E agora, olhavam um para o outro, maravilhados, olhando para o Senhor Jesus. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? És verdadeiramente o Filho de Deus. Esta é a confiança que eu devo ter, que você deve ter, que nós devemos ter. Não temer a tempestade, não temer o vento, não temer os problemas, não temer as lutas, não temer as dificuldades. Eu estava lendo, dias atrás, um testemunho
num certo livro, que em alto mar, um grande navio, ele foi açoitado por onda gigantesca, e aquele navio se arrebentou, estava para afundar. E neste navio estava ali uma autoridade eclesiástica, uma grande autoridade, um grande homem, religioso, e aquele homem estava com muito medo, e muito medo mesmo, apavorado, desesperado, vendo pessoas correndo de um lado para outro, a morte estava chegando, o navio estava para afundar. Ele correu para o comandante do navio e perguntou para aquele comandante: nós vamos se salvar? O navio vai afundar? Aquele comandante, olhando para aquele homem religioso, grande autoridade eclesiástica, disse para ele: olha, senhor, dentro em breve, provavelmente, o senhor vai estar no céu para olhar a Jesus face a face. E ele, com muito medo, disse: Deus me livre. Ele não estava preparado. Ele estava com muito medo, estava apavorado, porque sabia, com o segundo comandante, que aquele navio não ia se salvar, mas dentro de pouco tempo, aquele navio ia afundar. Ora, nós estamos em um barco, talvez agora, nesses meses agora, nesses dias agora, açoitado pelas ondas, açoitado pelo vento. Talvez o nosso barco sobe, desce, enfrentando lutas, muitos procurando obedecer às autoridades da saúde, tendo o devido cuidado para não pegar o vírus. Mas, meus irmãos, olha, nós devemos confiar em Deus, que não é o cuidado que vai nos salvar, não é o remédio que vai nos salvar, mas é a presença de Deus. O remédio pode ajudar, os cuidados podem ajudar, mas nós devemos confiar em Deus. Claro que devemos fazer a nossa parte, claro que devemos obedecer às autoridades de saúde, mas nós devemos colocar a nossa fé em Deus. Confiar no poder de Deus. São momentos, aproveitar estes dias que estamos em casa, para reunir a nossa família, abrir a palavra de Deus, cantar hinos de louvor a Deus, ler a palavra, cantar junto com a família, orar, meditar na palavra, realizar o nosso culto doméstico, reunindo a família. Talvez quantos da nossa família que não tem a certeza da salvação, que ainda não teve um encontro com Deus, ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Ora, é uma grande oportunidade para a família se reunir, para a família estar em volta de uma mesa, lendo a palavra, meditando na palavra, orando, clamando, o pai conversando com os filhos, trocando ideias com a esposa falando juntamente com o seu marido, orientando a família, orando a Deus, clamando a Deus, colocando a nossa vida espiritual na presença de Deus, sem temer, não se apavorar, não temer, mas confiar no poder de Deus. Quantos talvez sem fé, sem esperança, que não estão preparados, para enfrentar esta luta? Ora, nós aprendemos com Pedro. Ele estava no barco, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele presenciou a tempestade, ele olhou para as ondas, ele viu aquele vento forte, mas ele disse: Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele confiou, ele sabia que era possível. Ele desce do barco, ele caminha em direção a Jesus, mas quando aquele vento forte sopra no seu peito, que ele olhou para as ondas, que ele olhou para o vento, ele temeu e ele começou a afundar. Ora, isso nós aprendemos, que nós nunca devemos se apavorar, nunca devemos temer coisa alguma, mas devemos confiar, colocar a nossa fé em ação, clamar a Deus, orar a Deus. Logo a tempestade vai passar, logo o vento vai se acalmar, logo as ondas também vai tranquilizar, e logo nós estaremos do outro lado, vitoriosos, felizes, alegres, glorificando a Deus e louvando a Deus. O Senhor Jesus disse, no Evangelho de São João, capítulo 16, último versículo: no mundo tereis aflição,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci. As lutas vêm, as dificuldades vêm, os problemas se levantam. Quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades que nós enfrentamos. Mas nós confiando em Deus, olhando para a palavra de Deus, crendo nas promessas da palavra de Deus, nós vamos fazer que nem Pedro, né? Vamos subir ao barco, tranquilizar ali naquele barco e dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Confiando nele, acreditando nele, nós vamos sair vitoriosos, vencedores. Logo a tempestade passa, as ondas tranquilizam, o mar se acalma, e nós estaremos no outro lado, seguros, felizes, alegres, testemunhando da nossa fé, testemunhando do grande poder de Deus. Ora, no Brasil, há pouco tempo atrás, quantos morreram por causa da praga da dengue? Né? Ainda hoje, quantos ainda são contagiados? Mas quantos também têm testemunhado, né, do grande milagre, da cura divina, do poder de Deus? Nós presenciamos aí dias atrás, né, uma senhora com 90 e poucos anos, ela passou pelo vírus, mas ela foi curada, ela recebeu a cura. Outra com 80 e poucos anos também, fez o tratamento dela, também sarou. Não quer dizer que nós chegamos ao final, que tudo acabou, que tudo terminou, não. Deus está conosco. A presença de Deus está conosco. Os discípulos tiveram uma grande experiência. Ora, eu imagino quando eles estavam ali entre as 3 às 6 da manhã, naquela tempestade terrível. Os recursos haviam se acabado, não havia mais nada a fazer. O barco enchendo de água. Não tinha ninguém ali para acudi-los, para socorrê-los. Mas que alegria, que felicidade, né? Quando eles olham alguém andando sobre as águas. A princípio, parecia um fantasma, alguém de um outro planeta, não sabia quem era, se apavoraram, se desesperaram, gritando: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Talvez hoje, eu e você estamos olhando para o fantasma, apavorados, desesperados, sem saber o que fazer, o que vai acontecer, como vamos sair desta. Mas creia, Jesus caminha em minha direção, Jesus caminha em tua direção. Meu irmão, meu amigo, você não está sozinho, não. A presença de Deus está no teu lar. O que devemos fazer agora? Fazer a nossa parte, como eu já falei. É hora da gente parar, se acalmar, tranquilizar, reunir a família toda noite. Não podemos ir à igreja, mas vamos transformar o nosso lar em uma igreja. Transformar o nosso lar em uma pequena igreja. Ali reunir a família. Quando chega na hora do culto, que você está acostumado a ir à igreja, então abra a palavra de Deus, canta alguns hinos de louvor a Deus, reúne a família, lê a palavra, medita na palavra, ensina a tua família a palavra, ora com eles, clama a Deus, pede a Deus para que a presença de Deus esteja no teu lar. Logo tudo vai se acalmar, tudo vai tranquilizar, logo estaremos na nossa igreja para ali em comunhão com os irmãos da fé, poder participar daqueles cultos maravilhosos, cantar, louvar, adorar a Deus, participar das orações, ter aqueles momentos agradáveis da palavra de Deus. Talvez Deus permitiu da gente passar por este grande problema para a gente ter mais tempo, né? Para reunir a família. Talvez o filho está fora da igreja, a filha não está indo mais na igreja, talvez você, como chefe do lar, a esposa, o esposo, talvez abandonou a fé, abandonou a igreja. É um alerta, é o momento da gente acordar para a realidade, não é? Olhar para a palavra de Deus, se arrepender dos nossos pecados, confiar em Deus e saber que Ele está presente. Ele ouve a oração, Ele atende a oração, Ele está presente. E temos aquela promessa maravilhosa, né? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos crer que Jesus está presente no nosso lar. Crer que a presença de Deus está conosco, crer que Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai responder a nossa oração,
e Ele vai nos dar a vitória. Queria convidar você agora para reunir a tua família. Vamos ter um momento de oração, um momento que nós vamos clamar a Deus, vamos orar a Deus, pedir a Deus que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família, que você possa sentir a presença de Deus aí no teu lar. Se porventura alguém foi acometido pelo vírus, talvez está em tratamento, nós vamos orar por você. Jesus pode te curar agora mesmo. Aí onde você está, confia em Deus, coloca a tua fé em ação, nós vamos repreender este vírus, vamos repreender este mal, vamos expulsar e o milagre vai acontecer na tua vida. Então, se prepare agora e comece agora a confiar, orar, eu vou orar por você. Se possível agora, põe um copo de água na mesa, vou te dar um tempinho aí. Você vai até a torneira, pega um copo de água, coloque sobre a mesa. Nós vamos orar a Deus, vamos abençoar esta água. Você vai tomar esta água, ela vai ser uma bênção na tua vida. Vai ser um grande purificador do teu interior. E através da fé, o milagre vai acontecer. Pega na mão dos teus familiares agora e vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós estamos orando, Pai. Orando pelos lares, aqueles que estão nos ouvindo agora, que talvez ainda não conhecem a Tua palavra, mas estão ouvindo esta pregação agora, Pai. Nós temos, Senhor, a promessa poderosa da Tua palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu estou orando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a Tua palavra diz: tudo é possível para aquele que crer. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E diz ainda, Pai, no Evangelho de Lucas: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diz ainda, Pai: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Neste momento, Pai, eu estou orando em nome do Senhor Jesus, confiando no Teu poder, confiando na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoe este lar, abençoe esta família, Pai. Este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança, Pai, eu estou intercedendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo esta enfermidade. Se alguém está, Senhor, foi atingido pelo vírus, se alguém está enfermo, doente, eu repreendo a enfermidade, repreendo a doença, repreendo toda a obra do diabo, em nome de Jesus. Sai deste corpo, sai desta vida, receba o milagre, receba a cura, receba a libertação. Ó Pai, em nome de Jesus, tranquiliza o coração de cada irmão, de cada irmã, dando a paz, dando a bênção, dando a alegria. Pai, que eles possam sentir a Tua presença, sentir a Tua mão poderosa sobre a sua vida. Senhor, que os Teus filhos, nesses momentos difíceis, Pai, eles possam gozar da Tua presença. Que o Espírito Santo, Pai, esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, para abençoar, para guardar, para acalmar, meu Pai, o coração dos Teus filhos, Pai, para trazer a paz e a alegria. Abençoe este lar, abençoe esta família, que nada venha a faltar, que haja abundância, fartura, que haja bênçãos e prosperidade. Eu estou orando em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quero desejar a você, meu prezado irmão, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, que o Espírito Santo esteja com você agora, tranquiliza o teu coração. Logo, provavelmente as autoridades vão liberar
a igreja vai se abrir novamente e nós estaremos juntos ali na quarta igreja para cantar, para se alegrar, para louvar a Deus. Não temas, fica firme na fé, não desanime, não volte atrás, não venha enfraquecer na fé não. Olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, esteja orando, clamando, confiando nele, que logo estaremos juntos na quarta igreja para louvar e glorificar o nome de Jesus. Receba a bênção, que Deus abençoe, receba meu abraço, paz seja contigo, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém, amém. Que palavra abençoada ouvimos nesta noite. Pastor Agostinho Basso nos falando sobre as tempestades que se levantam. Cada vez que a Bíblia fala acerca do mar, isto simboliza a nossa jornada terrena, a nossa caminhada aqui. A gente vive momentos de calmaria, não é verdade? Momentos de felicidade, de paz, de tranquilidade. Mas muitas vezes as ondas se agigantam. É interessante porque o nosso ministro da Economia estava dizendo que o mundo está sendo assolado por duas ondas. A primeira é essa epidemia. E a segunda, uma onda financeira, econômica, que vai vir sobre o mundo. Mas, irmãos, uma palavra para nós encerrarmos, para você guardar essa palavra no seu coração ao longo desta semana, desses dias. O livro do profeta Isaías, 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. As ondas virão, mas o Senhor estará conosco para nos dar a vitória e não seremos derrotados, não seremos engolidos pela fúria do mar, mas o nosso Deus está conosco para nos dar a vitória. Eu quero desejar a você uma boa semana, uma feliz semana, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus guarde a sua vida. E nesta oração final eu quero te abençoar. E quero abençoar a nossa cidade de Curitiba, cidade querida, cidade amada, e a todos aqueles que nos assistem pelo Brasil, pelo mundo. O nosso Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Amém? Santo Deus e amado Pai Celestial, apesar de estarmos aqui e não podermos usufruir da comunhão com os nossos irmãos, mas o Senhor nos dá o recurso de chegarmos até eles através da tecnologia. Meu Deus, nós gostamos de apertar a mão, de dar um abraço. Neste momento somos impedidos de fazer isso, mas que o nosso amor venha a alcançá-los, que eles possam sentir este carinho, esta comunhão, este amor que flui de Ti pelas nossas vidas e que venha tocar cada lar, cada família que agora nos ouve. Senhor, queremos orar pela nossa cidade de Curitiba, que é aniversariante no dia de hoje. Cidade que nós amamos. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso prefeito, dar sabedoria e serenidade a ele neste momento. Nosso vice-prefeito, grande amigo de caminhada, dirige também o teu filho, meu Pai, todo o secretariado, os nossos vereadores, secretários, autoridades municipais. Muito em breve nós queremos ter a alegria de andar pelas nossas ruas, meu Pai, sem medo, sem insegurança, mas usufruirmos dos parques, meu Deus, dos restaurantes, da comunhão, de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Abençoa a nossa cidade, meu Pai. E eu te peço também agora por cada família reunida, por cada pessoa que nos escuta agora. Meu Deus, é um domingo, é quando nós nos reunimos para te adorar. Meu Deus, e não poderíamos passar desapercebido este dia. Mas estamos aqui, meu Pai Celestial, unidos e ligados numa só fé, num só amor e num só Espírito. Que o Senhor venha agora manifestar o teu poder e venha trazer saúde a todos nós, venha nos guardar. Que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida financeira. Que esse tempo seja um tempo de reflexão e
de novos rumos, de novas oportunidades na vida do teu povo. Queremos também abençoar os nossos idosos, meu Pai, aqueles que já contribuíram com a sua vida, com o seu trabalho e hoje, Pai, fazem parte deste grupo de risco. Que o Senhor venha ampará-los neste momento. Queremos cuidar deles com amor e com carinho. Que o Senhor venha também abençoar as famílias, meu Pai. Que esse seja um tempo de diálogo e um tempo de restauração. E o nosso desejo ardente é muito em breve poder estar reunidos aqui na Tua casa para celebrar o Teu nome, para Te adorar e para Te bendizer. Senhor, fica conosco e nos dá uma semana feliz, alegre e abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e amanhã às 8 horas da manhã esteja conosco na nossa campanha de oração, orando ao Senhor, buscando a Ele. Nós vamos declarar a bênção e a vitória em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma feliz semana, em nome de Jesus.